O que é bom. CBN Campinas. Apresentação: Sandra Lambert e Guilherme Pierangeli. 10h15. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta terça-feira, dia 14 de maio de 2024. Agora há pouco a gente estava falando de alguns indicadores econômicos, do preço do pacote de arroz, né, e da variação grande que existe no valor aqui em Campinas, de R$ 23,90 até R$ 39,39 centavos. Eu falei que era de 10 quilos o pacote. Não, gente, é de 5 quilos, que o preço está tão alto que eu já fui buscando uma margem maior aí, né, do pacote de arroz. Não, de 5 quilos nessa faixa de preço, só para corrigir aqui e lembrar mais uma vez desta informação. A gente também retoma a informação a respeito, né, dos efeitos das queimadas que desencadeiam aqui na nossa região nos últimos dias, né? Tem redução, por exemplo, de visibilidade, né, quando o fogo, por exemplo, leva a fumaça para a beira da estrada, até risco de acidente, além de ter destruição de fauna, de flora, tem aumento também em incidência de doenças, né, da população, principalmente as respiratórias, e aí a pessoa fica com aquele cansaço, né, se sente improdutiva, restringe até algumas atividades de lazer ou de trabalho por causa desses efeitos, né, que impactam aí também no nosso humor, né, no dia a dia e em custos, né, porque você vai logo para a farmácia para comprar alguns itens para ajudar nessa sobrevivência desse clima seco. E a gente convidou a pneumologista Renata Bex para conversar um pouquinho com a gente a respeito desse mal, né, dos incêndios, das queimadas para a nossa saúde. Seja bem-vinda, doutora Renata. Olá, Sandra, olá a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Prazer é nosso, queremos entender, né, quando a gente vê uma queimada, fumaça, além desse desconforto, né, o que está por trás dessa fumaça, né, tem elementos realmente tóxicos? Sem dúvida nenhuma, Sandra. Na verdade, quando nós falamos em queimadas, né, depende do que você está queimando, né, pode ser um lixo que você está queimando, pode ser a floresta, pode ser... de toda forma, o que acontece? Toda vez que há uma queimada, né, não controlada, principalmente, você libera na atmosfera materiais particulados. O que é isso? Materiais pequenininhos, né? Doutora Renata, eu vou te interromper só um pouquinho para a gente tentar melhorar um pouco mais a qualidade da nossa comunicação, né? Porque ela está com algum chiado, uma interferência aí no seu áudio para essa conversa. A gente vai tentar restabelecer um pouquinho melhor esse contato com você para que o nosso ouvinte possa, então, entender claramente a respeito das consequências, né, dessa poluição das queimadas. Mas só para a gente ter um exemplo, né, do que aconteceu aqui em Campinas, a gente citou há pouco, né, que a gente já está aí com 13 dias de estiagem, já chegou a metade dos casos em toda a estiagem do ano passado. A gente teve um incêndio em mata aqui ontem, que provocou interdição de alça de acesso na rodovia Professor Zeferino Vaz, né, no acesso para o quilômetro 138 da Dom Pedro. Então, para quem acessa a Zeferino Vaz, a Dom Pedro, aliás, pela Zeferino Vaz, ontem teve essa interdição por conta de um incêndio em mata. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, que administra o trecho, o bloqueio foi momentâneo, foi feito uma vez, né, que estavam ali trafegando pelo local vários caminhões carregados com produtos inflamáveis, o que deixou o trecho com potencial risco de explosão. A densa fumaça gerada pela queimada da vegetação às margens da Dom Pedro e o calor provocado pelas chamas também dificultaram o tráfego durante a queimada. Então, mais uma ocorrência de queimada que a gente registra aí, inclusive atrapalhando o fluxo de veículos em rodovias, né, Sandra? E dentre os sintomas, né, que isso acaba causando, né, como a gente estava conversando com a doutora Renata, acabei até aqui fazendo um intervalo, porque estava aqui com uma crise de tosse em decorrência exatamente dessas condições do clima, né? Então, são
problemas de sintomas de doenças, né, observados também na população, com infecções, né, do sistema respiratório, aí tem asma, conjuntivite, bronquite, gera irritação dos olhos, da garganta, né, a tosse, como eu acabei de mencionar e vocês ouviram também, né, aí diante dessa provocação, dessa irritação, mas tem gente que tem quadro ainda pior, né, com falta de ar, nariz entupido, vermelhidões, né, na pele, né, alergia, até problemas cardiovasculares podem ocorrer provenientes, então, dos elementos tóxicos, né, provenientes das queimadas. A gente ainda não conseguiu restabelecer o contato com a pneumologista, a doutora Renata Arbex, mas a gente continua tentando para poder trazer as informações. Agora sim, nos ouve, vamos entender um pouco melhor dessas consequências, doutora Renata. Oi, Sandra, vamos por aqui então, para ficar melhor. Vamos lá, toda vez que nós temos uma queimada de qualquer composto, nós nunca podemos delimitar exatamente o que vai sair desse composto, depende do que você está queimando, né? Florestas, tem gente que queima lixo, mas de toda forma, o que é importante a gente deixar claro é que essas queimadas geram combustões incompletas também. O que isso quer dizer? Que tem materiais que formam material inorgânico que chega às nossas vias aéreas, que atravessam a barreira entre o pulmão e a corrente sanguínea e chega para o corpo como um todo, tá? Então, isso é um tipo de material, um tipo de gás, né, que é liberado. De partículas. Outro detalhe é o monóxido de carbono, que esse sim se liga à hemoglobina, também faz o mesmo caminho, né, passa pelas vias aéreas, pulmões, corrente sanguínea, atravessa a barreira entre os pulmões e a corrente sanguínea e chega a corrente sanguínea, ela se liga à hemoglobina. Então, quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, ele não desliga mais. Então, também impede o transporte de oxigênio, que é tão importante para a nossa sobrevivência. Então, tem esses dois mecanismos que são muito importantes. E outra coisa que as pessoas muitas vezes têm ou não têm esse conhecimento, eu vou ser ousada aqui de relatar para vocês, é que não é só na via aérea que causa esse problema. Ele gera problema para o corpo como um todo. Então, nós temos aumento de doenças cardiovasculares, ou seja, aumento de infarto, aumento de acidente vascular cerebral e até câncer de pulmão pela alteração que acontece nas células, pela poluição também. Doutora, bom dia, aqui Guilherme Pierangeli. A senhora está falando, né, sobre depende também do que está sendo queimado. O que a gente tem mais, o que a gente mais tem comum, né, são incêndios em matas que acontecem nessa época, aqui, pelo menos na nossa região. Eles também causam problemas, eles também são tóxicos, esses incêndios em mata. Perfeitamente, todos tóxicos, né? Mata, lixo, seja lá o que você estiver queimando, todos eles são tóxicos. Existe um equilíbrio na natureza, certo? E com essas queimadas, além do que a natureza consegue gerenciar, vamos dizer, isso leva a danos maiores para a atmosfera. E esse dano para a atmosfera não fica só no local, isso é uma coisa que as pessoas também acabam se confundindo. Por exemplo, em 2019, nós tivemos aquela onda de uma fumaça preta que pairou sobre São Paulo, não sei se vocês se recordam. Essa fumaça veio da Amazônia, né, da queimada da floresta amazônica. Então, isso nós entendemos, acho que ficou mais fácil de entender, que as queimadas elas não são só locais, elas caminham, e depende da quantidade de fumaça. Isso dá um problema não só local, claro que o local é um problemão, né, para as pessoas que vivem, como também a distância. Não sei se ficou claro a resposta. Não, sim. Sim, e aí pensando, né, nos cuidados, porque às vezes é inevitável, né, o vizinho taca fogo no lixo ali em casa, tem essa situação das rodovias, né, ou à beira das rodovias também, com incêndio, a pessoa passando por ali, ou nesse caso que você citou, né, que vem até de longe essa fumaça, né, que cuidados são precisos quando esse contato, então, é inevitável? Sandra, a primeira coisa que eu sempre gosto de frisar é a educação, né? Eu acho que quanto mais nós sabemos sobre um assunto ou disseminamos informação, eu agradeço essa oportunidade,
é importante que a gente saiba que o que você pode fazer para não ter queimada perto de você. Se o vizinho coloca fogo, vai lá e dar uma conversada, até porque ele está se colocando em risco. Incêndios maiores também, outras situações de políticas públicas precisam ser gerenciadas. E se você não tem jeito nenhumzinho de sair disso, né, você feche bem a sua casa, você pode colocar toalhas molhadas nas janelas, nas portas, porque invariavelmente a fumaça acaba entrando um pouquinho dentro da casa, né? Além disso, manter os ambientes sempre bem umidificados. Isso vale desde toalha molhada, lençol molhado, bacia de água, balde, o que você tiver. Sempre lembrando que lugares que têm idosos e crianças, tomar cuidado para onde fiquem isso, para eles não tropeçarem, né, ou não fazer bagunça. Climatizadores e umidificadores são muito bem-vindos, porém ressalvo a importância da limpeza desses componentes, tá? Porque senão junta muito lodo também, o que faz mal em dispersão no ar. Além disso, quem tem problema de rinite, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose, cardiopatas, também é importante sempre manter seus tratamentos em dia, para diminuir a chance de exacerbação, né, de piora, vamos dizer assim, do quadro de base, alérgicos também. E caso você tenha alguma situação dessas, você procure ajuda médica de alguma piora do seu quadro basal. Além disso, se você via que você falou, por exemplo, se estiver muito intensa, tentar parar o carro e ligar o pisca-alerta é uma possibilidade, ou ir bem devagarzinho, como se fosse uma neblina mesmo, e fechar aquele carrinho que tem no para você impedir a fumaça externa de entrar internamente. E, doutora, a gente está nesse período de outono, tempo seco, estiagem, né? Esse é realmente o pior período do ano para essa questão das doenças respiratórias, porque é bem aquela época que a gente vê na nossa região como época de sazonalidade para doenças respiratórias, principalmente em crianças, né? Tem a questão do vírus sincicial respiratório, entre outros problemas, né? Mas essa é a pior época, e as crianças e idosos são mais sensíveis? Crianças, idosos e quem tem problemas pulmonares já prévios, né? E, de novo, sempre lembrando dessa correlação pulmão-coração, né? Sem dúvida nenhuma. E outro detalhe importante para a gente comunicar é que o vírus essencial respiratório, antigamente a gente achava que só afetava as crianças, tá? Hoje a gente já sabe que a população idosa também é acometida, principalmente quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Ou seja, quem fumou por muito tempo, ou foi fumante passivo, que é uma outra coisa que as pessoas não pensam, ou teve exposições a fogão a lenha, a gasolina, a giz. Então, tem pessoas que podem deflagrar, mesmo depois de muito tempo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, popularmente conhecido como enfisema ou bronquite, e esses vírus, né, e essa época do ano realmente é muito mais agressiva, as crianças, essa população mais idosa e pessoas que têm esses problemas já previamente. Então, a dica também é procure ajuda e mantenha-se controlado da melhor forma possível das doenças de base. Uhum. No caso da questão da fumaça de queimadas, o uso de máscara ajuda? Sem dúvida nenhuma. Se você não tem jeito, né? A gente tem na região norte do país cidades que estão imersas, né, na fumaça. Isso sem dúvida nenhuma. De preferência aquelas máscaras que têm uma filtração melhor, né? Então você consegue achar isso em lojas. Por exemplo, a N95 ajuda bastante, que a gente usava muito na época da Covid, mas também você tem outras máscaras em lojas que trabalham com pintura, enfim, equipamentos de proteção individual que ajuda bastante também. Mas realmente é muito triste, né, essa situação e muito danosa à população exposta. No caso, também pensando das doenças da estação, a vacinação é fundamental nesse momento. Fundamental a vacinação, mas também manter eu vou frisar bastante de manter as doenças controladas, porque as pessoas, nós temos um número muito preocupante de 80% dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica não diagnosticados, tá? E isso certamente leva a exacerbações piores, né? E uma perda de qualidade de vida e tudo mais. A vacinação é extremamente importante, porém, se você estiver em crise, né? Às vezes vale a pena a gente tratar a crise para depois vacinar, entende? Uhum. Porque isso também pode exacerbar mais a doença de base, que muitas vezes é não sabida.
Então, só para a gente amarrar, se me permitem, se você tem tosse com frequência, se o teu nariz entope, escorre o gotélio, se você tem falta de ar a mais do que as outras pessoas, se o teu pulmão faz barulho, muitas vezes aquele chiado, miado de gato que as pessoas, né, popularmente falam, isso não é normal, gente. Por favor, procurem ajuda e um diagnóstico correto e preciso para você ter essa doença. Provavelmente você tem uma doença de base não tratada. Outros pacientes que fugiram dos consultórios são os pós-Covid, né? Desde leve, moderados ou graves. Então, esses pacientes também têm mais chances de terem essas doenças exacerbadas, né? Ou pioradas, vamos dizer, com esse tempo. Doutora Renata Arbex, muito obrigada por essa atenção com os nossos ouvintes, por trazer tanto esclarecimento também nesse momento. Eu agradeço bastante o convite, Sandra, e espero poder ajudar em outras oportunidades. Com certeza. Obrigada, um bom dia para você. Um ótimo dia, fiquem com Deus.